Salve Maria! Então vamos lá. Devemos buscar sempre agradar mais o Senhor, fazer a sua vontade, contando sempre com a sua graça. Eu vou ler aqui um trecho do livro Teologia Moral, do Padre Rui Marinho, é o volume 1, tomo 1, traduzido pelo Centro do Almoço, Teologia Moral para Leigos, Moral Fundamental e Especial do Padre Rui Marinho, com a apresentação de Dom Atanásio Schneider. E aqui ele vai dando dicas de como conservar a castidade. Primeiro são as dicas de ordem natural e depois as dicas de ordem sobrenatural. Vamos lá. Vamos primeiro para as dicas de ordem natural. Primeira dica: lutar contra os maus pensamentos e imaginações. Ou seja, você não vai ficar se deleitando nos maus pensamentos só porque são pensamentos. Porque se são como mosca, você tem que dar as moscas para correr, não deixar as moscas, os besouros, as muriçocas fazerem festa, né? Não deve alimentar essas loucuras, essas desordens no pensamento. 2. Lutar contra os sentidos externos, ou seja, a mortificação dos sentidos, né? Não olhar, não tocar, não cheirar coisas perigosas ou excitantes da sensualidade. Às vezes, no lugar da gente evitar, a gente faz buscar. Então, isso é uma dica muito simples, mas muito necessária, né? Não é tão simples assim. Ponto 3. O terceiro ponto. Terceira dica, né? Fuga das ocasiões perigosas. Aqui dá exemplo, né? Espetáculos, bailes, leituras, conversações, amizades frívolas. Hoje a gente diria séries, as redes sociais, em especial TikTok e várias outras, né? Do tipo determinados canais, novelas, roupas. Aí ele vai dizer: é impossível não se queimar no meio de uma fogueira. É impossível não se queimar no meio de uma fogueira. Ah, eu sou livre, eu vou entrar no fogo. Você é livre para entrar no fogo, mas não para que o fogo não venha te queimar. É óbvio, né? Quarta dica: encaminhar a vida afetiva pelos caminhos do bem. Vigiar atentamente e corrigir com energia os desvios do coração. Essa é a quarta dica que o Padre Rui Marinho dá para nós conservarmos a castidade. Mortificar-se, aliás, encaminhar a vida afetiva pelos caminhos do bem. Porque geralmente hoje a grande armadilha é que os afetos ditam as regras. Ou seja, infelizmente isso está servindo para tudo, né? Para as conversas nas redes sociais, os debates, as conclusões, as decisões mais importantes na vida são tomadas apenas pelo afetivo. Isso é de uma imaturidade desgraçada mesmo, porque isso traz um atraso na maturação, numa vida madura, porque as pessoas às vezes até terminam amizades ou começam amizades, terminam relacionamentos e começam relacionamentos, seja de namoro ou de própria amizade, por conta dos afetos desordenados, né? Não usam a inteligência mais, não buscam fortalecer a vontade. Então, por isso, são escravos dos próprios sentimentos, das emoções, das paixões desordenadas, né? É preciso vigilância e é preciso correção. Se eu vejo que estou me comportando igual um bichinho, igual um robô, igual qualquer outra coisa, menos como um ser humano, tenho que corrigir. Quinto ponto. Aqui são dicas de ordem natural, como conservar a castidade. Quinto ponto. Mortificar-se em coisas lícitas para aprender a vencer a si mesmo quando surgir a tentação. Isso aqui é uma coisa que nós fazemos tão pouco ou não fazemos nada. Ah, isso aqui é pecado? Mas é pecado venial ou mortal?
Filho, quer dizer, se for pecado venial, tu vai fazer? E aqui está dizendo o seguinte: mesmo que algo seja lícito, é bom que nós aprendamos a renunciar vez ou outra coisas lícitas. Porque se nós só renunciamos coisas ilícitas, nós teremos uma vontade muito fraca. Exemplo prático. Eu estou lanchando, estou merendando e eu como bem. O apetite é bom. Eu comendo 3 pães, eu não peco pela gula. Um exemplo, alguém comendo 3 pães, né? Mas, porque vez ou outra não comer só um pão ou um pão e meio? Seria lícito comer os 3 pães, já que você teria capacidade de comer até bem mais do que isso, sem pecar pela gula. Coisa lícita. Determinados programas que não tem moralidade, não tem nada de errado, que é até bom, às vezes é até da igreja, tem formação, por que não renunciar em determinado dia? Determinada música que não me leva ao pecado, nem nada, mas é um costume que eu tenho de escutar todo dia. Então, mesmo sendo boa, mesmo sendo algo saudável, eu posso renunciar às coisas lícitas. Claro, isso dentro de uma ordem, porque alguém que vive renunciando coisas lícitas todo dia, a todo momento, isso aqui é um desequilibrado, né? Então tem que ter o equilíbrio. Mas a gente precisa aprender a renunciar a coisas lícitas. Sei lá, às vezes você quer expressar uma opinião sobre um assunto, você até domina o assunto, mas você prefere naquele dia silenciar, você renunciou a falar algo lícito, mas preferiu ali renunciar naquele dia. Não quer dizer que você vai ficar calado toda vez, não. Igual um omisso, um covarde. Não é isso. Entenderam? O equilíbrio. Eu falo em atitudes, sentimentos, coisas bem práticas. E isso é um exemplo muito concreto. Sofrer injustiça em silêncio. Quer dizer que toda vez você vai sofrer uma injustiça em silêncio? Não. Porque senão você vai chancelar a injustiça como virtude, né? Mas, vez ou outra, eu sou acusado. Santa Teresa de Ávila falava, né? Maldito o dia que eu tive honra. Se você quisesse ver Santa Teresa de Ávila ser amiga de alguém, era só perceber quando ela já estava nas altas moradas, né? Se alguém falasse mal de Santa Teresa, se alguém denegrisse, se alguém dissesse um monte de bobeira contra ela, pronto. Essa pessoa ia ter as orações de Santa Teresa, ia ter o apreço, ia ter todo o olhar de Santa Teresa, porque ela sempre dizia, né? Maldito o dia em que eu tive honra. É porque ela não gostava de honra? Não. É porque ela não queria ser aclamada como santa. Claro, tem ocasiões que, por um dever de Estado, quando acontece uma injustiça, você tem que resolver. Às vezes não é nem por conta sua. É por conta daqueles que Deus te confiou. Então precisa se resolver, né? Santa Teresinha, por exemplo, uma certa vez quebraram um vaso lá no convento. E quando foram chamaram a atenção de quem? De Santa Teresinha. Ela não tinha quebrado aquele vaso. Vaso de planta, né? E ela, quando ela foi chamar a atenção, ela disse: perdoe-me, da próxima vez eu serei mais cuidadosa. Perdoe-me, da próxima vez eu serei mais cuidadosa. Depois ela vai dizer na história de uma alma que ela assumiu esse erro, porque muitas vezes ela errou e não foi corrigida, porque ninguém viu que ela errou, ninguém a acusou, ninguém chegou lá para humilhá-la, e ela, de forma muito santa, muito virtuosa, assume aquele erro. Não é que ela mentiu, ela assumiu. Então, exatamente. Sexto ponto, para conservar a castidade. Regime alimentício sóbrio e apropriado. Ou seja,
Você não precisa comer em excesso e você nem precisa ficar uma pessoa desnutrida. Você precisa ter um equilíbrio. Na hora de comer, não é comer com aquela pressa, com aquela voracidade, né? Como se fosse um animal irracional ali. É procurar comer comidas saudáveis, não comidas só mais gostosas, mais deleitáveis, não. Comida saudável, na hora certa, devagar, né? Porque o mundo não está acabando, a comida do mundo não está acabando, de forma sóbria, na quantidade, na forma de comer e o que comer. São contraindicados os alimentos excitantes, o álcool e o café em quantidade excessiva. É uma dica mestra aqui, porque às vezes a pessoa cai no pecado da masturbação, em pecado da pornografia, em pecados na área da castidade, ferindo a castidade, porque vai comendo coisas que excitam, que aumentam o libido. E às vezes fazem isso ou o dia quase inteiro, beliscando coisas que a excitam, ou às vezes próximo a dormir. Por exemplo, há pessoas que vão comer linguiça, comidas bem gordurosas, bem antes, sei lá, 2, 3 horas antes de dormir. E transforma isso num costume. São comidas excitantes, óbvio. A pessoa que toma café o dia inteiro é algo excitante. A pessoa que toma Coca-Cola, né, o dia inteiro, come muito chocolate durante o dia, são coisas que excitam. A gente poderia dar exemplo de várias outras coisas. Podem dar exemplos aqui, se quiserem, tá bom? Às vezes eu não posso comer nunca. Claro que pode, óbvio que pode. Você só não deve ser uma pessoa totalmente desordenada que você percebe que aquilo te excita e você insiste em viver comendo só aquilo, naqueles horários, e acaba toda vez afundando em pecados contra a castidade. Então, isso aí já é bobeira demais, né? Tranquilo? Abraço aí pra Lidiane. Minha amiga Larissa, meu amigo Kelvin, minha amiga Lidiane. Quem mais está aqui? Ana Vitória, Shalom. A sexta dica. Isso aqui são dicas naturais, viu? Nada de sobrenatural aqui ainda. Exercício corporal interno, ou seja, um esporte, qualquer tipo de esporte, né? Que condiga, né? Com a sua possibilidade física. Esporte, ginásticas, alguns exercícios. Existe também a questão da limpeza, ser uma pessoa limpa, tanto externamente como a própria higiene pessoal. Né? Cuidar bem do corpo como templo do Espírito Santo. O corpo é local de glorificar a Deus. Fala São Paulo, glorificar a Deus nos vossos corpos. E fala do banho frio aqui, tomar banho com água fria, né? Isso ajuda bastante. Aí depende do local que você mora, isso vai ser uma punição bem grande ou vai ser um alívio bem grande, né? Se for no Ceará, vai aliviar bastante, né? Então são as coisas de ordem natural para conservar a castidade. De ordem sobrenatural. É o primeiro ponto. Considerar a dignidade do cristão e a santidade do nosso corpo. Aí São Paulo vai dizer uma passagem fortíssima aqui para nós. Uma vez eu falei essa passagem no trabalho, nessa época eu trabalhava em uma empresa de sapatos, né? E eu falei para um rapaz lá o seguinte, um protestante, eu citei essa passagem. Quando eu citei, ele falou assim, vamos pregar na minha igreja, né, lá para os jovens. Ele ficou tão impactado, parece que ele nunca tinha lido essa passagem, que me chamou para pregar para os jovens da igreja dele. Ela vai falar São Paulo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
Tomarei eu, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma prostituta? Porventura não sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo, que habita em vós, que vos foi dado por Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, e trazei a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, versículo 15 ao 20. Ou seja, o nosso corpo não é um santuário de morte, não é um cemitério, não é uma praça pública, não é um local de prostituição. A gente precisa que o Senhor venha no nosso templo e expulse todos os vendilhões, né? Esses vendilhões podem ser as paixões desordenadas e as nossas escravidões nos vícios e nas várias ocasiões de pecado. Não negociemos com o mundo, com a carne e com o demônio. Às vezes os vendedores, os comerciantes, estão ali dentro e fora do templo, que somos nós. Nós vamos negociando com o inferno, né? A gente se ferra todo. Tem uma dica de ordem sobrenatural aqui. Meditar sobre a dignidade do cristão e a santidade do nosso corpo. Dica 2, sobrenatural, para conservar a castidade. Confissão e comunhão com toda a frequência que seja necessária. Não para levantar-se das quedas. Deixar bem claro aqui. Às vezes nós vamos para a confissão como algo curativo. A confissão é chamada sacramento dos mortos, sim, também, né? Para quem está em pecado mortal, recuperar a graça, voltar à graça santificante. É por isso que ninguém pode estar gritando, eu quero comungar, todo mundo pode comungar. Não, criatura. Quem está em pecado venial, que está doente, que é batizado, e está ali na missa, prestou atenção, e tentou ver o mistério, está arrependido, pode comungar, porque está doente. Quem está em pecado mortal está morto espiritualmente. Então não adianta chorar, gritar, espernear e dizer que todo mundo deve comungar, não. Porque Jesus veio para os pecadores, para os doentes. Ele mesmo falou, sim, para os doentes, não para os mortos. Para os mortos ele veio na confissão para ressuscitá-los espiritualmente. Certo? Então o batismo nos traz a vida nova, nós nascemos para Cristo. Se perdermos por desgraça o grande dom de união com Deus, a graça santificante, vamos para onde? Sacramento da confissão. Então voltamos à vida. Aí voltamos a essa união com Deus. Grande ou pequena vai depender muito de cada pessoa, como essa união com Deus. Certo? Mas os doentes sim podem comungar. Os mortos precisam, os cadáveres ali espirituais precisam voltar à vida. Então muitas pessoas transformam a confissão numa bengala. A pessoa está ali, né? A tentação vem, serve, o que eu estou falando primeiro para os meus ouvidos, para cada um de nós. A tentação vem, ela só faz assim, tem, ela nem bate a porta. Ela só dá os passos, aí dá um sinal que vai bater a porta. Você e eu já nos entregamos à tentação sorridentes. Por quê? Tem confissão fácil. A gente já premedita às vezes o pecado, correndo o risco até de invalidar a confissão, correndo o risco até de fazer um grande sacrilégio. Nós precisamos nos acordar. Santo Afonso e vários santos dizem, a tentação confessada não é que você vai confessar as tentações em si, mas ele vai dizer o seguinte, se você está sendo tentado, você deve buscar a confissão antes da queda. Porque na confissão você vai encontrar forças contra o pecado. Vou ler aqui o que o padre Rui Maria nos diz. Confissão e comunhão com toda a frequência que seja necessária. Não para levantar-se das quedas, mas para evitá-las quando são pressentidas. Está se percebendo fraco? Está se percebendo que
está quase não resistindo, procura o confessor. Não fica querendo dar uma de super-herói, super-heroína. Vamos buscar, se é possível, busque antes da queda. Ou seja, é um método preventivo e não curativo. Método preventivo e não curativo. Para que o pecado não lance raízes no coração e não engendre um costume vicioso que seria cada vez mais tirânico. Ou seja, às vezes nós até temos confissão com facilidade. A gente se entrega fácil à queda, se confessa, aí volta, luta menos ainda e assim se acostuma. Se confessa 50, 100 vezes durante o ano e os pecados, os vícios vão criando raízes em nós, porque nós não buscamos como algo preventivo, mas só para levantar da queda. Eis a grande armadilha. Caiu, claro, confessa. Mas nós não podemos brincar com o pecado mortal. E nem com o pecado venial. De jeito nenhum, né? Terceiro ponto. Uma terna devoção à Santíssima Virgem, à Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Invocá-la ao sentir a tentação. Trata-se de um remédio muito eficaz, nos diz Santo Afonso. Quarto ponto. Para conservar a castidade, uma dica sobre o ponto sobrenatural, né? Oração humilde e perseverante. Nada de se achar o bambambam, como diz no Ceará, o rei das tapiocas, aquele que se garante, que já pode, olha para os outros com um olhar assim, né? Por baixo, nariz empinado. Cuidado, os soberbos caem feio. A perfeita continência é um dom de Deus que se alcança infalivelmente com oração. Ou seja, a castidade é um hábito, sim, temos que praticá-la, é virtude. Mas é um dom, temos que pedir todos os dias. Senhor, dai-me o dom da castidade. Quinto ponto. Considerar o castigo do pecado. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Ou seja, nós precisamos meditar sobre os novíssimos. Por que muitas vezes nós não vencemos a tentação contra a castidade? Porque nós não clamamos o dom da castidade. Porque nós não vigiamos, porque nós não nos mortificamos. Porque só buscamos a confissão quando já caímos. E outra coisa, não meditamos sobre o inferno. Não meditamos sobre o céu. Não meditamos sobre o purgatório. Não meditamos sobre o juízo final. Não meditamos sobre o juízo particular. Não meditamos. Vivemos correndo para um lado e para o outro sem meditar. Igual pessoas destrambelhadas, que vivem correndo, como animais brutos, como animais irracionais. O livro que eu li e fui comentando aqui é o livro Teologia Moral para Leigos, que são 3 volumes, né? Dá umas 2.000 páginas ou mais. Cada volume tem em torno de mais de 700 páginas sobre Teologia Moral para Leigos. E aqui é o primeiro tomo. Teologia Moral para Leigos, tomo 1. Aqui aproveito e faço o convite. Quem quiser fazer cursos comigo, eu tenho vários cursos, tenho vários e-books. Estou preparando um curso sobre teologia da libertação, o que é o marxismo, o que é essa ação, né, nefasta das heresias dentro da igreja. Então, quem quiser fazer esses cursos, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço, salve Maria. Um abraço aí, meu amigo Tiago Mateus.